Eu amo jogos de corrida, eles são uma porcaria! Se você acompanha minha jornada no YouTube, você sabe que eu amo jogos de corrida desde moleque. Porém é inegável que essa categoria no mundo dos games deu uma decaída monstruosa quando se trata de variedade. Franquias se perderam na era do PS2 e até mesmo no PS3 e Xbox 360. Não temos tanta variedade de jogos, seja nos simuladores e principalmente nos jogos de corrida arcade. Boa parte das lembranças quando temos boas sensações de jogos de corrida se perdeu pelo tempo. E franquias que infelizmente não chegaram tanto nas terras tupiniquins acabaram que ficando só presas no Japão. Ou será que não? Se você acompanha o YouTube na gringa, você deve ter ouvido falar de um jogo de corrida que trouxe de volta essas sensações boas que tivemos nos anos 90 e 2000. Eu estou falando de Tokyo Extreme Racer, que eu vou abreviar para TXR. Essa franquia, feita pela Genki, retornou para restaurar a esperança que parecia estar morta para os jogos de corrida. É uma franquia que retrata muito bem as corridas noturnas do Japão. E apesar de não ter ditado muitas terras brasileiras nos anos 2000, que no caso aqui ficou conhecido muito pelo Need for Speed, é uma franquia muito maneira que vale a pena você jogar. E nesse ano eles decidiram trazer de volta essa franquia 18 anos depois, onde as esperanças pareciam estar mortas, ele retornou. Como é a primeira vez que alguém que está realmente distribuindo, ele acaba entrando na categoria indie. E também é por isso que o preço aqui está de R$127. Não achou bom? Lembre-se que lá fora está em torno de 25 a 30 dólares. E convertendo fica um pouco mais caro. Ainda tá satisfeito? Engole o choro e faz ué! Com o que eu vi na comunidade gringa, é realmente surpreendente o que eles trouxeram de volta para o mundo dos jogos de corrida. As opiniões que eu vou me basear é com base com o que eu vi nos vídeos do Dusty Eden e do Dove7, que são criadores de conteúdo dos jogos de corrida muito maneiros. E eu vou deixar ambos os vídeos na descrição. Para começar, nada mais justo do que falar sobre a coisa que eu mais amo nos jogos de corrida das antigas, que é a sua atmosfera. A atmosfera noturna de Tokyo Extreme Racing é tão bem feita, tão bem retratada, com os gráficos atuais, ainda com a vibe que passa de você estar dirigindo e ainda de você interagir com os NPCs, até os rivais e com quem você conversa. É bem feito e você não sente que é algo feito de qualquer forma, e é maneiro para quem é familiar com a franquia e quem vai entrar nesse universo, que é no meu caso, vai se amarrar e vai se lembrar de outras franquias que cresceram jogando nos anos 2000. Até mesmo para quem não cresceu, eu acho que é um bom ponto de partida. Acho que você não precisa começar nos primórdios antes de entrar no novo. Eu sinto que dá pra você entrar no novo e você sentir a vibe. E se quiser revisitar como que era a vibe das antigas, você pode jogar também. Outra coisa que eu dou ponto positivo pra esse jogo é a forma de progressão dele. Normalmente nos jogos de corrida modernos, Forza Horizon que eu diga, só de você estar jogando um tempinho, seja uma hora o que for, você já consegue trocentos super carros. Aqui no TXR, a forma de progressão é a tradicional que vemos nos anos 90 ou 2000, porque você não começa com um carro boladão logo de cara. Você tem que escolher bem qual vai ser seu carro inicial, porque você vai ficar um tempo com ele e você vai criando apego, você vai customizando, você vai fazendo as coisas conforme o tempo e acaba que você cria mais apego pelo carro, porque você só dirige só por um pouquinho e já larguei porque dane-se, porque já vai desbloquear um carro muito vezes melhor. Como a forma de progressão lembra muito de um que eu gosto de chamar no caso do Gran Turismo Car RPG, você acaba criando apego pelo carro. Você pode literalmente pegar o Sprinter Reno, dar uma de Takumi e dominar as ruas de Tóquio. Tá que ele domina o Monte Aquino, mas o que eu quero dizer é, você vai criando apego pelo carro. E isso é maneiro. Os duelos no TXR atual é que nem nos tradicionais. Tem uma barra de HP em cima, e o objetivo, que nem um jogo de luta, é que a barra de HP do seu oponente chegue a zero, para que você ganhe o duelo. Para que o oponente perca o HP, é necessário que você crie distância dele, ou também se um dos dois acabarem colidindo, também perde HP. Quem diria uma referência a jogos de luta do jogo de corrida? Uma coisa que pode ser considerada uma faca de dois gumes para certas pessoas é a árvore de aprendizado, ou skill tree em inglês, em que você vai desbloqueando habilidades na sua carreira, seja o desgaste mais dentro dos pneus, ou até mesmo uma forma reduzida de perder o HP quando você acaba colidindo. Para quem for muito radical e acaba não tendo controle do carro, é bem útil.
Mas também essa skill tree pode desbloquear mais dinheiro na carteira e até mesmo carros, que pode até ser meio complicado para certas pessoas, porque você acaba tendo que jogar bastante para ficar dependente de uma marca só para ir desbloqueando. Mas calma que os carros dos rivais que você acabar derrotando não vão ser desbloqueados dessa forma, você desbloqueia normalmente com os créditos do jogo. As peças de customização nos carros, como é um jogo em Early Access, pode não ser tão grande quanto jogos gigantes, mas é uma quantidade ok de peças para você trocar. Mas um destaque que até o Dustin falou no vídeo dele são os neons do carro, em que você pode definir qual vai ser o tipo, a velocidade que vai ser a animação de alternar as luzes, qual vai ser a cor, e principalmente algo que eu sinceramente nunca tinha visto antes, que é você modificar o disco de freio do seu carro, qual vai ser a cor dele, qual vai ser o ângulo dele e a posição. Porque fica assim, cara, é tanto micro detalhe que eles têm na customização, as peças podem não ser tão gloriosas assim, mas as posições que você pode colocar, os decalques, os adesivos, é muito boa pro TXR na minha opinião. E como eu jogo em Early Access, vão colocar mais coisas no futuro, acredito eu, porque pô, não é possível que vão deixar desse jeito assim, de ter certas limitações de peças aí. Outra coisa muito maneira no TXR são as áreas de estacionamento. Cada uma delas tem um design único em questão de vibe e estrutura. Aqui você pode customizar o seu carro, trocar o pneu, até porque o pneu vai se desgastando conforme o tempo, mas também você pode conversar com as pessoas, pedir dicas também para como dirigir melhor e também para ativar certos eventos. Para quem não está familiarizado com a franquia TXR, para você ativar certos eventos de rivais específicos e secretos, você precisa fazer certas coisas. E conversando com esses NPCs é que você consegue ativar esses eventos. É muito útil porque você não precisa pesquisar no Google, Google, como fazer um milkshake de banana. Sem contar que nessas áreas também tem rivais que você já enfrentou, porém eles estão mais velozes do que antes. Uma forma muito maneira para ter um fator replay para que você possa continuar jogando. Uma coisa um tanto interessante nesse jogo é que você pode literalmente duelar com qualquer carro. Até mesmo com um tiozinho do caminhãozinho. Já imaginou você fazer isso no Brasil? Do nada você tá com um Corsa, você acende e apaga as luzes pra poder duelar com uma tal nerd escola. Eu não sei se atualizaram isso nas versões atuais, mas a forma de você navegar no jogo, principalmente nos menus, é um tanto chata para você mover seu cursor com o controle, para você selecionar certas opções, ao invés de você só usar o D-pad para ter negócio pré-destacado para você selecionar com mais rapidez. Só que isso acaba sendo compensado na versão de Steam Deck. O TXR roda muito bem, porque isso é até um tanto chocante, porque o jogo está em Early Access, mas está tão bem otimizado que consegue rodar no Steam Deck sem problemas, como que está sendo mostrado aí no vídeo do Dustin, onde você pode interagir na tela com touch. Ele é bem feito para você jogar tanto no PC e principalmente no Steam Deck. Tá que o Steam Deck aqui no Brasil é meio caro, mas é uma forma bacana de você diferenciar as formas de jogar, dá um motivo de você querer testar em outra plataforma. Em relação aos pontos negativos, eu diria que uma coisa que até que me incomodou um pouco no TXR é a câmera. Não sei, o jogo é legal, mas eu sinto que a câmera poderia ser até um pouco melhor. Não que seja horrível, mas tem algo que me incomoda nela. E o clássico problema dos jogos de corrida. Eu não culpo a Genki por isso, porque um jogo está em acesso antecipado, então óbvio que você vai ter falhas, nada é perfeito. Mas o que eu quero dizer é que tem certos comportamentos que a IA é meio esquisita, que poderia ser meio característica do rival, mas acaba que às vezes facilita para que você acabe a corrida logo, tu fica bruh. Tem coisas assim que precisam ser corrigidas no TXR, mas é aquilo. O jogo tem acesso antecipado, não é uma empresa gigante que tá fazendo. Apesar de ser um acesso antecipado, ele já está com nota extremamente positiva na Steam. Aí, meu brother! Vale a pena você comprar TXR? Na minha situação meio complicada por conta do tempo corrido. Mas sinceramente, dê uma chance a TXR. Entre nesse mundo e jogue. É uma carta de amor ao que sentimos nos anos 2000 e ainda aplicando às gerações atuais, porque não tem só, por exemplo, carros de boom dos anos 90, mas também tem máquinas atuais. Uma forma de você unir essas duas gerações. Uma forma artística boa, porque não foca só em ganhar dinheiro. Foca de uma forma de provar que jogos de corrida ainda podem ser bons. Não que os jogos de corrida atuais não sejam bons, mas pode até ser ok, mas tem um potencial que não está sendo encontrado. E a Genki, que está retornando ao mercado como uma empresa indie, demonstra que esse gênero pode sim ser bom se for trabalhado bem feito. Eu amei essa vibe de estar dirigindo
dirigindo as ruas noturnas de Tóquio, enquanto você conversa com os NPCs que tem um design bacana, você tem essas áreas, as customizações, o mapa, que é até um ponto que eu não falei muito nesse vídeo, que também tá bem feito, e que vão sendo ampliadas conforme o tempo, e eu espero sinceramente que traga a tradução em português, porque tá tudo muito BR que também tá entrando nesse mundo. E se eu pudesse ajudar na tradução BR desse jogo. Mas é isso, povinho. TXR merece sua chance sim. Assim como merece a chance de conseguir 1000 inscritos. Então se você puder deixar o like e se inscrever, porque estamos quase lá. E se Deus quiser conseguir mais, porque é para isso que eu estou aqui. Para trazer entretenimento para vocês e também para mim. Mas é isso, povinho. Até a próxima e arrivederci.